Olá a todos! Hoje nós continuaremos a estudar o módulo 11, Congruência, na página 355 do caderno 2. Como nós estávamos analisando congruência no início do módulo? Nós pegávamos duas figuras e verificávamos se elas eram perfeitamente sobrepostas. Um exemplo que eu dei foi o exemplo da mão. A minha mão esquerda é congruente à minha mão direita, pois as duas estão perfeitamente sobrepostas. No entanto, nós vimos que isso é uma prática totalmente inviável. Qual foi o próximo passo que nós demos? Analisar a correspondência entre os lados e os ângulos de duas figuras. Aqui nós temos duas figuras, a figura A, B, C e D e a figura I, J, K, L. Primeiramente, nós vamos analisar as correspondências entre lado e ângulos. Se a correspondente entre os lados e os ângulos, ou seja, se todos os lados correspondentes foram iguais e todos os ângulos correspondentes foram iguais, então nós podemos dizer que essa figura e essa figura são figuras congruentes. Primeiramente, lado AB. No lado AB, nós estamos andando do ângulo 90 graus para o ângulo 90 graus. Temos que essa medida vale 2 unidades. Agora aqui, 90 graus para o ângulo 90 graus. Então, nós temos que esse lado é correspondente a esse. E eles possuem a mesma medida. Se acontecer isso com todos os outros lados, nós temos que a figura é correspondente. E note que o ângulo A é correspondente ao ângulo I e o ângulo B é correspondente ao ângulo L. Agora vamos andar no segmento BC. Segmento BC. Nós vamos do ângulo 90 graus para o ângulo 135 graus. Aqui nós vamos do ângulo de 90 graus para o ângulo 135 graus. Então, nós temos que o segmento BC é correspondente ao segmento LK. Os dois possuem a mesma medida, e o ângulo B é correspondente ao ângulo L, e o ângulo C é correspondente ao ângulo K. Outro segmento, CD. Nós temos que nós vamos andar do ângulo 135 ao ângulo 45 graus. Do ângulo 135 graus ao ângulo 45 graus. Então, aqui nós vamos andar do ângulo 135 graus ao ângulo 45 graus. Então, o que nós temos? Nós temos que o lado DC é correspondente ao lado KJ. O lado DC é correspondente ao lado KJ. E os dois possuem a mesma medida, 2,83 unidades. Agora, nós vamos andar no lado DA. Ou seja, nós vamos do ângulo 45 para o 90. Nós vamos do ângulo 45 para 90. Então, o que nós temos? Eles possuem a mesma medida, então nós temos que o lado DA é correspondente ao lado IJ. Dessa forma, nós temos que essa figura é congruente a essa figura, pois todos os lados correspondentes são congruentes e todos os ângulos correspondentes também são congruentes. Seguindo em nosso módulo, nós vamos analisar os triângulos congruentes. Existem alguns casos de congruência de triângulos. No entanto, podemos fazer o seguinte questionamento. Será que nós temos que fazer o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente? Ou seja, tendo dois triângulos, nós vamos ter que achar a correspondência entre os lados, depois a correspondência entre os ângulos e verificar se cada lado correspondente, cada ângulo correspondente são iguais? Será que isso será necessário? Ou seja, para analisar, para dois triângulos serem congruentes, será que teremos que ter 3 pares de lados iguais e 3 pares de ângulos iguais? Não. Nós temos que isso não é necessário. Ou seja, existem condições mínimas para que seja determinado que dois triângulos sejam congruentes. Se essas condições mínimas forem satisfeitas, não precisa olhar mais nada. Nós temos que dois triângulos são congruentes. Nós temos que, para os casos de congruência, tem que ser satisfeitas algumas condições mínimas. Se essas condições mínimas, que quando satisfeitas, permitem concluir que dois triângulos são congruentes, então nós não precisamos fazer o mesmo procedimento que nós estávamos fazendo nas figuras anteriores, do início da aula. Então eu resumi aqui um procedimento para a gente encontrar ou determinar a congruência entre dois triângulos. Primeiro, comparar 3 medidas nos dois triângulos. E essas possibilitarão a determinação se esses são ou não congruentes. Basicamente, nós vamos usar 3 medidas. Sempre que nós estamos analisando congruência de triângulo, nós temos que levar em consideração algumas siglas.
Aqui nós temos a sigla LLL. Em congruência de triângulo, isso equivale a lado, lado e lado. LAL, lado, ângulo e lado. ALA, ângulo, lado e ângulo. E LAA, índice zero, lado, ângulo e ângulo oposto. Isso daqui será fundamental para a gente entender os casos de congruências de triângulo. O primeiro caso que nós vamos analisar é o caso LLL, ou seja, lado, lado e lado. Dois triângulos são congruentes se os três lados forem congruentes. Então, nesses dois triângulos, nós temos triângulo ABC e triângulo DEF. Nós temos que os três lados são congruentes, ou seja, lado AB é congruente ao lado DE, o lado BC é congruente ao lado DF e o lado CA é congruente a FD. Todos possuem medidas de lados iguais. Note que nós teremos, então, que AB é correspondente a DE, AB é correspondente a DE, BC é correspondente a EF e CA é correspondente a FD. E além de eles serem correspondentes, esse símbolo indica que eles são congruentes. E como nós vemos aqui, nós temos que eles possuem a mesma medida. Então, nós temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF.